Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à legislação do TJDFT. Sou o professor Gilcimar Rodrigues, vamos estar apresentando aqui para vocês toda a parte da legislação do TJDFT, concurso muito interessante, concurso aí que vem com várias especialidades, nível médio, nível superior, técnico, judiciário, enfermagem, analista judiciária, área de TI, tá certo? Então, tem várias áreas que estão disponíveis no nosso edital, que vai ser aí a banca examinadora, a FGV, que vem ao longo dos últimos meses, tá? Abarcando os últimos editais de concursos públicos de grande magnitude, tá? E aí tá levando também o TJDFT. E é uma novidade, né? Porque os últimos editais do TJ foram realizados pelo CESP, SEBRASP, perfeito? E aí vamos estar montando para vocês na parte da legislação, como é uma banca inédita na parte da legislação abordando o TJDFT, vamos trazer as questões anteriores, dos concursos anteriores do TJ, para você identificar como o examinador anterior pensou sobre a legislação e também vamos já estar simulando sobre o pensamento da FGV, tá? Em relação à legislação. Bom, o ponto interessante da FGV é que ela saiu daquela lógica de apenas copiar o que está lá descrito na legislação, no texto legal. Então ela monta situações hipotéticas, coloca situações para que o candidato possa estar pensando em relação à legislação, tá? Então, nesse prumo a gente vai trabalhar com vocês simulações para que tenha aí uma qualidade importante da legislação, tá? A nossa legislação aqui será uma legislação esquematizada, contextualizada e simplificada. Como assim, professor? Pois bem, vamos iniciar primeiramente pela Lei de Organização Judiciária, porque é ela que vai dar a base, a estrutura para você entender o regimento interno, consequentemente vai dar a base para entender alguns provimentos, tá? Pois bem, porque a Lei de Organização, ela traz ali as diretrizes do Poder Judiciário do Distrito Federal, tá? Apresenta ali quais são os órgãos, as principais composições, as principais competências desses órgãos de nível inicial, de segundo nível, primeira instância, segunda instância, tá? Então, nesse contexto, vamos apresentar a Lei de Organização Judiciária inicialmente, em sequência o regimento interno, tudo bem? E aí os devidos provimentos, tá certo? Vamos lá, querido diretor, jogando em tela para a gente. Temos aí para vocês o nosso Poder Judiciário da União. E já vamos colocar para você por que o TJDFT compõe essa estrutura do Poder Judiciário da União. Tribunal de Justiça. Iniciaremos com a Organização Judiciária do Distrito Federal. Inicio com as noções básicas, noções gerais, que apresenta basicamente a evolução dessa justiça aqui no Distrito Federal. Porque o Distrito Federal é bem diferente, podemos dizer assim, da estrutura dos estados, porque o DF não tem todas as autonomias que um estado possui, tá? Então, o Distrito Federal não tem autonomia para organizar a sua justiça, por exemplo. Da mesma forma, vai ter uma grande diferença dentro do Distrito Federal em relação à divisão judiciária, porque do Distrito Federal não há que se falar em comarcas, porque o DF, tá? O Distrito Federal, ele não tem municípios. Então, o Distrito Federal não tem lá, dentro do seu território, municípios. O Distrito Federal tem basicamente as chamadas regiões administrativas, sem qualquer tipo de autonomia, tá? As regiões administrativas, basicamente para você que é de outro estado, equipara-se praticamente com, por exemplo, um grande bairro de um estado, tá? Porque não tem ali as devidas autonomias. Então aqui tem meramente um administrador. É meramente um administrador que é nomeado, tá? Nomeado pelo governador do Distrito Federal, tá? E aí
pode ser nomeado, exonerado por ato do governador. Já os municípios têm prefeitos que são eleitos e tudo mais. Pois bem, nessa concepção, vamos trazer basicamente aqui a estrutura do Poder Judiciário como previsto na Constituição Federal, tá? Temos a seguinte estrutura, né? Essa estrutura básica da Constituição Federal, não vamos entrar tanto em detalhes para não fugir da nossa lógica do Distrito Federal, mas temos a Justiça Militar, o Superior Tribunal Militar, temos o Tribunal Superior Eleitoral e os respectivos tribunais, temos o Tribunal Superior do Trabalho e também temos aqui, só tirar esse Tribunal Militar, porque esse Tribunal Militar ele não compõe a estrutura da Justiça Militar da União. E, basicamente, temos aqui o enquadramento do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal é equiparado, tá? O TJDFT é equiparado a um TJ do Estado comum qualquer, tá? Só que a diferença é que o Estado, no caso o DF, não tem a autonomia para legislar sobre o seu Tribunal de Justiça. Perfeito? Vamos lá. E tudo isso é ocasionado por uma previsão constitucional. Já trazendo contexto para você lá no artigo 21, fala o seguinte, que compete à União Federal, lá no inciso 16, veja só que interessante, ó, organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios. Isso significa que é um mandamento constitucional. É um mandamento constitucional. Então, a Constituição Federal de 88 está ordenando que o Poder Judiciário do Distrito Federal seja mantido, ou seja, bancado, tá? E organizado pela União. Isso significa que o DF, o Distrito Federal, não tem um poder judiciário constituído mediante a sua autonomia, tá? Mediante a sua autonomia. Então, o DF não pode, por exemplo, o Distrito Federal, não pode legislar, não pode organizar, da mesma forma não pode manter o seu poder judiciário. Porque, segundo a Constituição Federal, isso é competência da União. Professor, isso aí veio somente a partir de 88? Não, minha gente, isso aqui já vem lá desde a época do Império, que o Distrito Federal, desde que veio de Salvador, passa por Rio de Janeiro, o Distrito Federal, que compõe a capital do país, o poder judiciário dessa localidade é mantido, sempre foi mantido e sempre foi organizado pela União Federal, tá? Então, essa concepção não nasceu com a Constituição de 88, isso veio, é uma situação histórica, tá? É uma situação mais do que histórica, perfeito? Em tela, diretor. E aí nós temos, então, dele formato esquematizado, a União vai manter e organizar o Poder Judiciário. Consequências básicas desse verbo manter e desse verbo organizar. Manter significa, basicamente, trazer essa ideia de bancar. Bancar significa que o orçamento destinado para manter o Poder Judiciário é um orçamento que vem da União. É um orçamento federal. São recursos públicos federais, tá? São recursos públicos federais. Então, vem lá na lei orçamentária anual, que é sancionada pelo presidente da República, tá? Um pedaço da lei de organização judiciária, basicamente, advém lá, ó, o TJDFT, vem um pedaço para o TJDFT, tá certo? Vem um pedaço para o TJDFT. Além disso, quando se fala sobre essa organização, significa basicamente que os magistrados, que os servidores, por exemplo, você, serão servidores o quê? Federais e não servidores distritais. Serão servidores federais.
Então, a organização dos servidores, aqui, diretor, por exemplo, a organização, a lei, a carreira dos servidores do TJDFT é uma lei federal. Os servidores do TJDFT são servidores federais. Professor, se eu fizer um concurso para o TJ, eu posso pedir, sei lá, uma remoção para uma outra localidade fora do Distrito Federal? Veja, existe lá um instituto denominado de permuta, tá? Não é tão simples, não é tão fácil, mas há uma possibilidade. Por exemplo, sair do TJ e ir para um outro tribunal, desde que seja um tribunal federal, tá? Desde que seja um tribunal federal. Isso é possível, tá? Mas por meio de uma permuta, tem todo um regramento aí com autorização básica, tá certo? Em tela, diretor. Então, nós estamos falando aqui que os servidores são servidores federais, tá? Porque a organização é competência da União, o mandamento lá do artigo 21 do inciso 13. Adiantando o nosso passo, lá no artigo 22 destaca o seguinte, que é competência da União, compete privativamente à União legislar sobre, olha que interessante, compete à União legislar sobre a organização judiciária. A organização judiciária, esta lei de organização judiciária que vamos já dar início, esta lei é uma lei federal. Então, quem legisla sobre a organização judiciária do DF é a composição bicameral, só voltando aqui, é a composição bicameral Câmara mais Senado Federal mais Presidente da República para fazer a respectiva sanção da lei de organização judiciária. Então aqui você tem uma iniciativa que é do Tribunal de Justiça, inicia, submete projeto de lei para a Câmara dos Deputados, aprovando via para o Senado, aprovando envia para o Presidente da República, que faz a sanção. E isso, pessoal, pode ser um grande pega na sua prova, perguntando, questionando se o governador do estado, do Distrito Federal, pode iniciar projeto de lei para alterar a organização judiciária. Ou ainda, compete à Câmara Legislativa do DF alterar a organização judiciária. Ambas as questões similares que eu acabei de fazer aqui estão erradas, tá? Nem o governador do DF pode iniciar uma lei para organizar a questão judiciária e nem a Câmara Legislativa pode aprovar alteração na organização judiciária, porque isso vai tramitar a organização judiciária, alteração, revogação da lei de organização judiciária, vai tramitar tudo em âmbito federal. Câmara dos Deputados, Senado Federal, Presidente da República, tá certo? Em tela, diretor. Então, esse é o procedimento, esse é o processo legislativo para fazer a alteração ou revogação da lei de organização judiciária do Distrito Federal. Você tem a iniciativa do TJDFT, como um autor, envia para a Câmara, depois para o Senado aprova, depois o Presidente da República faz a sanção e aí nós temos a lei de organização judiciária. Então, cai na sua prova a seguinte exposição. O governador do DF sanciona a lei de organização judiciária? Errado. O governador do DF inicia a lei de organização judiciária do DF? Errado também. A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprova a lei de organização judiciária do DF? Também está errado, porque compete à União legislar, tá? Compete à União legislar sobre a organização judiciária. Perfeito? Lá no final do dispositivo do artigo, no inciso 17, fala o seguinte: bem como a União vai legislar sobre a organização administrativa destes, que envolve tanto o Judiciário quanto o Ministério Público. Isso significa que, por exemplo, a carreira
por exemplo, dos servidores, a carreira dos servidores aqui do TJDFT, do Poder Judiciário do DF, tem que ser uma lei federal. Então veja, aqui comigo, diretor, se o Tribunal de Justiça quer criar mais cargos de técnicos, ou se quer extinguir cargos de técnicos, transformar cargos, criar mais cargos de analistas, ou extinguir cargos de analistas, o que o TJDFT deve fazer? Fazer uma minuta de um projeto de lei e submeter para a Câmara dos Deputados, aprovando, vai para o Senado, aprovando, vai para a sanção ou veto do presidente da República. Então não tem qualquer tramitação em processo legislativo dentro da Câmara Legislativa do DF, tá certo? Em tela, diretor. Vamos embora. Então, resumindo aqui para você nosso formato esquematizado, visual para você, contextualizando, compete à União, de forma privativa, legislar sobre a organização judiciária do DF e territórios e também trazer a legislação sobre organização administrativa do Poder Judiciário. Tá? Perfeito? Show de bola. Lá no artigo 96, fala que compete privativamente, aí vem STF, tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo, observar exposto no artigo 169, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores e a alteração da organização e da divisão judiciária. Preste bastante atenção nesse dispositivo constitucional, tá? Que pode levar novamente ao erro. Esse artigo basicamente está reforçando os artigos 22 e 21. Porque é o seguinte, se, por exemplo, o TJ quer alterar o número de juízes, criando mais cargos de juízes, o que o Tribunal de Justiça deve fazer? Deve propor ao Poder Legislativo. E ele faz isso de forma privativa. Só que aqui, minha gente, muito cuidado nessa hora. Esse Poder Legislativo respectivo pode levar a um erro o candidato seguinte. Como é o TJDFT, o Poder Legislativo vai ser do DF. Não, porque o DF não organiza o Poder Judiciário. Sendo assim, esse Poder Legislativo aqui que está falando o nosso artigo 96, inciso 2, referente especificamente ao TJDFT, traduzindo o TJDFT, esse Poder Legislativo inclui o Poder Legislativo da União, que aí inclui Câmara, Senado Federal. Consequentemente, conclusão do artigo 96, inciso 2, a linha A. Se o TJ quer aumentar, criar mais 10 cargos de juízes de direito, o que o TJDFT deve fazer? Fazer um projeto de lei e submeter para o Poder Legislativo. Pergunto, é a Câmara Legislativa? Não. E sim quem? Câmara dos Deputados, depois Senado Federal, depois Presidente da República. Esse é o Poder Legislativo referente ao TJ apenas. Perfeito? Da mesma forma, se o Tribunal de Justiça quiser fazer uma alteração em sua organização ou na sua divisão judiciária, o que o TJDFT deve fazer? Novamente, fazer um projeto de lei e submeter ao Poder Legislativo. Só que esse Poder Legislativo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Presidente da República, tá?
Então, só tomar um cuidado na leitura do artigo 96 da Constituição, referente ao TJ, porque quando se fala poder legislativo, tá? Ali a regra é que é o poder legislativo dos estados, mas o TJ também é um Tribunal de Justiça. Aí você tem que fazer essa leitura combinado com o artigo 22, que aí você entende que esse poder legislativo referente ao TJ tem que ser encaminhado para a Câmara dos Deputados. Perfeito? Em tela, diretor. Show de bola! Vamos embora. Então, tribunais, você tem aí, vão encaminhar proposta ao respectivo Poder Legislativo para a criação e extinção de tribunais inferiores e alteração da organização judiciária. Sendo esse tribunal o TJDFT, vai encaminhar para o Poder Legislativo da União, que é composto pelo sistema bicameral, Câmara e Senado Federal. Perfeito? Criar cargo, extinguir cargo de tribunal inferior ou alterar a lei de organização judiciária. Perfeito? Maravilha. Então, a partir dessa noção geral da criação dessa lei de organização judiciária, chegamos na tão bendita, tá? E aqui nós temos a seguinte conclusão. TJDFT faz parte do Poder Judiciário da União, por quê? Porque ele é mantido, bancado, está no orçamento da União e é organizado pela União. Perfeito? Além disso, a organização judiciária do Distrito Federal advém de uma lei, que é essa lei 11.697 de 2008. E essa lei, que é a lei mais nova aí, é uma lei que foi aprovada pelo Poder Legislativo da União, pelo sistema bicameral, Câmara dos Deputados, Senado Federal, e depois foi sancionado pelo presidente da República. Tá certo? Então, professor, você está querendo me falar que se o TJ quiser alterar esta lei, o que ele tem que fazer? Fazer um projeto de lei, encaminhar para a Câmara, aprova e envia para o Senado, aprovando, o Senado envia para o presidente da República e aí nós temos a alteração desta lei. Perfeito. Essa é a lógica. Tranquilo? Vamos embora. Sendo assim, chegamos na nossa Lei 11.697 de 2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos territórios. Primeira parte é denominada da estrutura da Justiça do Distrito Federal. O que nós temos lá? Lá no artigo 1º fala o seguinte: esta lei organiza a Justiça do DF dos territórios e regula o funcionamento dos serviços auxiliares, dos servidores e da estrutura dos serviços notariais e de registro. Olha só que interessante. Então, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal apresenta sobre a organização dessa justiça e também traz uma regulamentação sobre os serviços auxiliares, servidores e também sobre os serviços notariais e registrais. São os grandes cartórios. Perfeito? E é isso que nós iremos estudar aqui com vocês. Vamos trazer esta lógica da organização do Poder Judiciário, da Justiça do Distrito Federal e também a regulação dos serviços auxiliares, servidores do Poder Judiciário e a estrutura dos serviços notariais e registrais. Lá no artigo 2º fala o seguinte: compõe a Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Compõe a Justiça do Distrito Federal e dos territórios, 2 pontos. E aí vem uma sequência de órgãos que fazem parte da Justiça do DF. Tribunal de Justiça, Conselho Especial,
Conselho da Magistratura, tá? Os tribunais do júri, os juízes de direito do Distrito Federal e dos territórios, os juízes de direito substitutos do Distrito Federal, a auditoria e o Conselho da Justiça Militar. Pois bem, esses 3 órgãos aqui compõem a denominada segunda instância, são órgãos de segunda instância da Justiça do Distrito Federal. Tribunal de Justiça, Tribunal do Júri, Juiz de Direito, Juiz Substituto, Auditoria e Conselho de Justiça Militar compõem a denominada primeira instância da Justiça do Distrito Federal. Tá? Então, esses são os órgãos que a lei já faz a previsão, tá? Já faz a previsão da existência desses órgãos. Vamos lá. Então, temos aqui composição da Justiça. Tribunal de Justiça é o grande foco que vai cair na sua prova, com toda certeza. Temos que saber tudo e absolutamente tudo desse órgão aqui, dentro da Lei de Organização Judiciária. Conselho Especial e Conselho da Magistratura, a Lei de Organização Judiciária não trabalha nenhum artigo, só fala que esses 2 órgãos aqui serão regulamentados pelo regimento interno. Então, no regimento interno, vamos abordar o que são esses 2 conselhos. Tribunais do júri, juízes, auditoria e Conselho da Justiça Militar, também iremos estudar aqui na parte da Lei de Organização Judiciária com vocês, tá? Então, vamos lá. Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, temos lá o artigo 4º que fala o seguinte: o Tribunal de Justiça, com sede na capital federal, compõe-se de 48 desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos territórios. Olha que top, olha que interessante. Parece um artigo bobo, mas é um artigo muito relevante. Porque nós temos o seguinte: primeiramente, aqui no artigo 4º, ele vai trabalhar especificamente o TJ como órgão de segunda instância, sem olhar para os juízes ainda. Os juízes vamos ver mais à frente. Aqui no artigo 4º, a partir do artigo 4º, vamos trabalhar apenas o TJ como órgão de segundo grau, como órgão máximo da Justiça do Distrito Federal. E aqui trabalha a sede do TJ, é na capital federal, Brasília, 48 desembargadores atualmente, e a jurisdição, ou seja, o poder de exercer suas competências legais, constitucionais, regimentais, vão no Distrito Federal e também nos territórios, se porventura for criado um território conforme a previsão constitucional. Então, os juízes que estão atualmente lotados no DF, poderão alguns serem lotados nos territórios que forem criados conforme a Constituição Federal, mas atualmente não tem nenhuma estrutura de território no nosso país. Então, TJDFT, composição 48 desembargadores, jurisdição Distrito Federal e também nos territórios. Adiantando um passo, e aí eu quero já fazer uma análise bem interessante em relação à Lei de Organização Judiciária, porque, veja só, no artigo 4º, ele destaca o seguinte: são 48 desembargadores. Só que a Lei de Organização Judiciária, ela não trabalha os artigos organizados em sequência lógica para trazer uma melhor interpretação para o aluno, para o candidato ou para a sociedade de forma geral. E aí, para facilitar o contexto, o que eu vou fazer com vocês? Vamos trabalhar o TJ a partir do artigo 4º e vamos trabalhar a composição do TJ. Vimos que a composição do TJ temos lá 48 desembargadores. Só que essa composição, ela vai continuar a ser abordada lá no artigo 55. Então, vamos puxar o artigo 55 para cá, para a gente explicar sobre a composição.
tá? Então, volta e meia a gente vai trazer alguns artigos para apresentar uma lógica via tema, via assunto, e aí facilita para vocês, tá certo? Em tela, diretor. Então, veja lá que no artigo 55 fala sobre como que acontecerá o provimento desses 48 cargos de desembargadores, tá? No artigo 4º fala que são 48. E aí no artigo 55 fala que o provimento do cargo de desembargador far-se-á por promoção de juiz de direito do Distrito Federal por antiguidade e merecimento, alternadamente, reservado 1/5 de lugares, que será preenchido por membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e advogados em efetivo exercício da profissão. Então, olha que interessante. Fazendo uma conexão do artigo 4º com o artigo 55, o artigo 4 fala que são 48 desembargadores. E o 55 destaca como esses 48 serão compostos, podemos dizer assim, tá? E aí você tem lá que a regra é trazer uma composição via a estrutura dos juízes. Então você tem aqui 4/5 das vagas advém da estrutura do nosso nobre juízes de direito por meio de uma promoção dentre antiguidade ou merecimento, e 1/5 dessas vagas será dividida entre membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e da OAB do DF, tá? Como fazendo uma análise aqui matemática, né? Fazendo uma análise matemática, a gente tem 48, vai dar uma fração aí, né? Então, fica basicamente 38,4. Só que não tem como botar 0,4 de um juiz, tá? E aqui fica 9,6. Também não tem como botar 0,6 de um juiz. Então, o que acontece? Para não perder o princípio do 1/5, você arredonda para cima do 5º constitucional. E aí vão ficar 38 para juízes e 10 para o MP e a OAB, sendo 5 para o Ministério Público e 5 para os advogados. Tá certo? Maravilha, pessoal. Então, daí nós temos o provimento dos desembargadores, regra, promoção de juiz de direito, antiguidade ou merecimento de forma alternada e também será reservado 1/5 das vagas do tribunal, que será preenchida dentre advogados e membros do MP. Tá certo? Aqui comigo, no próximo bloco, vamos dar seguimento a este assunto, tá? Que é em relação à composição. Vamos dar sequência no assunto. A composição, ver como é feita a composição, já vimos que tem uma distribuição, ver se tem lista tríplice, como será essa tramitação, tudo bem? Até mais, até breve.